Olá, saudações a todos vocês do SBT Notícias. Nós começamos este giro internacional com informações sobre a tragédia em Moçambique, uma das 8 nações que, assim como o Brasil, tem o português como língua oficial. O ciclone Dial atingiu o Moçambique durante o último fim de semana, mas só nos últimos dias deu para ter uma dimensão do tamanho do estrago. O governo do país estima que o número de mortos pode chegar a 1.000. O ciclone, que se formou no Oceano Pacífico, atingiu também os vizinhos Zimbábue e Malawi. Estradas e aeroportos foram interditados. Faltam comida e água. Segundo a ONU, o que aconteceu no país é provavelmente a pior tempestade dessa natureza já registrada no hemisfério sul do planeta. Agora, notícias dos ataques sobre os quais nós falamos aqui nos últimos dias. Primeiro, o ataque da Holanda, onde 3 pessoas foram mortas a tiros na última segunda-feira na cidade de Utrecht. Outras 2 pessoas foram presas, são 3 os presos nesse momento. Um deles é o principal suspeito. A polícia diz ter pistas sobre motivações terroristas, mas essa versão ainda não foi oficialmente confirmada. Na Nova Zelândia, onde 50 pessoas foram mortas em 2 mesquitas na cidade de Christchurch, na última sexta-feira, o governo do país trabalha em 3 frentes. A primeira delas é para um projeto de lei que deverá restringir a posse e o porte de armas e que deverá ser apresentado na próxima semana. A segunda frente é para evitar a propagação das ideias do terrorista, ideias de supremacia branca, ideias propagadas pela extrema-direita em diversos países do mundo. A primeira-ministra Jacinda Ardern esteve no parlamento neozelandês nesta terça-feira. Vamos ver o que ela disse. He sought many things from his act of terror, but one was notoriety. And that is why you will never hear me mention his name. He is a terrorist, he is a criminal, he is an extremist, but he will, when I speak, be nameless. And to others I implore you, speak the names of those who were lost, rather than the name of the man who took them. A outra frente na qual o governo neozelandês trabalha é para evitar que o vídeo da matança seja usado como instrumento de propaganda por extremistas. O problema é quando isso é feito por um presidente. O turco Recep Erdogan tem mostrado o vídeo que foi gravado pelo terrorista em alguns eventos na Turquia, incitando a multidão e dizendo que há uma caçada aos muçulmanos. Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Ya bu insan hayatı, insan canı ne kadar ucuz ya. Eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma. E agora nós falamos sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. A colega Patrícia Vasconcelos está em Washington e traz todos os bastidores dessa viagem. Patrícia. Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos aí no Brasil que acompanham o SBT Notícias nesta quarta-feira. Chegou ao fim na terça-feira à noite a viagem de Jair Bolsonaro e dos ministros que o acompanhavam aos Estados Unidos. Todos já estão de volta a Brasília. Na terça-feira, durante o dia, Bolsonaro foi recebido por Donald Trump na Casa Branca. Logo depois da chegada, os 2 presidentes foram para o Salão Oval. Houve um momento de descontração. Trump presenteou Bolsonaro com uma camiseta da seleção americana de futebol. Atrás havia a inscrição do nome Bolsonaro e o presidente brasileiro retribuiu o presente, dando a Trump também uma camisa da seleção brasileira, uma camisa 10. Atrás se lia Trump. Logo depois, os 2 presidentes foram para um jardim interno da Casa Branca, chamada Rose Garden, onde aconteceu uma coletiva de imprensa. Questionado se os 2 países trabalham em uma ação conjunta para agirem na Venezuela, Trump disse que todas as cartas estão na mesa. Já Jair Bolsonaro informou que qualquer acordo que seja fechado nesse sentido entre os 2 países, isso será respeitado, mas naquele momento ele não poderia fazer qualquer afirmação sobre este assunto, antecipando um acordo que, segundo
segundo ele, ainda não aconteceu. Em relação à suspensão dos vistos para os americanos que viajam ao Brasil, Bolsonaro disse que uma das partes teria que dar o primeiro passo. Então, no caso, foi o Brasil. Ele deu essa resposta quando questionado que o Brasil suspendeu a necessidade do visto e isso foi uma atitude unilateral, já que os brasileiros continuarão com a necessidade do visto para viajar aqui para os Estados Unidos. Foram fechados acordos também aqui em Washington, na área econômica, também na área de troca de inteligência e também tecnologia. Voltamos com você, Sérgio. Patrícia Vasconcelos, de Washington, para o SBT Notícias. Obrigado, Patrícia. Depois dos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro tem 2 viagens internacionais programadas. Primeiro para o Chile, depois no fim do mês para Israel, onde vai encontrar um país com novos capítulos de tensão entre israelenses e palestinos. Nesta terça-feira houve enfrentamento entre os dois lados, como você vê aí nas imagens. O motivo foi a demolição de uma escola onde estudavam crianças palestinas no subúrbio de Jerusalém. O governo israelense alega que a escola foi reformada sem que houvesse permissão oficial. Os palestinos alegam que a reforma era necessária porque o prédio estava ameaçado. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel e principal aliado do presidente do Brasil no Oriente Médio, está em campanha. As eleições gerais de Israel acontecem no dia 9 de abril, uma semana depois da visita do presidente brasileiro. Por hoje é só. Sérgio Uti, de Londres, para o SBT Notícias.